Sejam bem-vindos a mais um podcast da comunidade Midas Play. E hoje eu vou trazer mais uma aluna para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que é a Raquel Assetti. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço, Gleice. Sou muito fã de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Que bom, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu. A Raquel Assetti, ela é escritora, professora, mentora, pesquisadora na área do luto, com atuação voltada à ressignificação das perdas em seus diferentes contextos, incluindo lutos por morte, separações, rupturas de vínculos, perdas simbólicas e mudanças profundas de vida. Possui mais de 200 horas de formação em psicologia do luto, é professora, monitora do Instituto de Tanatologia e Luto e está nos semestres finais da graduação em psicologia, com aprofundamento em processos de luto, tanatologia, vínculos, adaptação à perda e reconstrução de sentido. Além disso, ela é escritora best-seller com milhares de livros vendidos, criadora do projeto Ressignificando Perdas e uma comunidade de acolhimento, educação emocional e desenvolvimento humanos para mulheres em lutos. Após vivenciar perdas marcantes em sua própria história, transformou a dor em propósito e dedica-se ao estudo, à escrita e à docência no campo do luto, acompanhando mulheres que desejam aprender a conviver com a dor sem apagar o amor e a construir novos significados para a própria trajetória. Que currículo, hein, Raquel? Quanta história! Uau, é difícil resumir assim tudo que a gente estuda nessa área, né? O luto acabou se tornando, além de um objeto de estudo, acho que um propósito de vida. E tudo começou quando ele me transformou. E Raquel, me conta, essa trajetória, tudo isso que a gente falou sobre você, teve que ter um início, algo aconteceu para que você entrasse dentro desse contexto. Me conta a sua história, o porquê abordar e trabalhar com esse tema que é tão delicado, posso dizer assim? Sim, é um tabu, né? As pessoas batem na madeira aí. Com certeza, Gleice, teve um acontecimento bem importante. Tudo começou na pandemia do Covid-19. Então, o movimento da perda aconteceu com a perda da minha avó materna e menos de 15 dias de diferença eu perdi a minha mãe. E ambas as perdas foram muito significativas porque as duas eram alicerces. Eu sou solteira, né, sou mãe solteira, tenho 2 filhos hoje já adolescentes, um já adulto. Mas, assim, eu recebi uma proposta, eu trabalho, voltando assim ao contexto da história, eu recebi uma proposta, eu trabalho no mercado editorial há mais de 25 anos. Sempre trabalhei com edição de livros, sempre trabalhei com grandes autores, nunca imaginei que da minha maior dor surgiria um livro, um propósito e tudo. Então, eu recebi uma proposta de uma editora pequena, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, chama Nova Petrópolis. E eu me mudei para lá, e pouco tempo depois, quando eu estava já estabilizada ali, eu levei a minha mãe e minha avó para passar uns tempos comigo. Isso em 2019 para 2020. Para 2020, que foi quando já começou a surgir ali. A pandemia foi em março de 2020. Março de 2020. Foi exatamente quando eu deixei minha mãe, passou meses comigo lá no Rio Grande do Sul, me ajudando com meus filhos. E eu deixei elas em fevereiro. Eu deixei elas porque a minha avó, idoso, sabe como é idoso, né? Quero minha casa. Minha mãe não queria ir embora. Minha mãe amava aquele lugar. A gente curtiu muito ali. E hoje, acreditando muito em conexões espirituais e questões universais, eu sei que teve um propósito da gente estar unidas ali nos últimos meses. Jamais saberia que eu deixando a minha mãe ali, a minha vida mudaria para sempre. Eu deixei ela em fevereiro, e em março começou a pandemia. E aí começaram a fechar os aeroportos, aquela loucura que a gente sabe, quem viveu a pandemia. Muita gente esqueceu, né? Mas quem perdeu alguém para esse vírus nunca vai esquecer. Os detalhes, como tudo aconteceu. E aí, em março, começou a pandemia, eu não conseguia mais visitá-la, a gente ficou restrita. E aquele movimento, né? Inicialmente, a gente acreditava que o Covid só atingiria pessoas idosas. Então, todo o cuidado era com a minha avó. A minha avó já era bastante idosa, a minha mãe tomava muito cuidado com a minha avó. Mas, enfim, ela acabou saindo contaminada, a minha mãe e a minha avó, ambas internadas, assim, em paralelo.
E eu voltei para São Paulo, consegui uma passagem. Quando eu cheguei aqui, minha avó já tinha falecido e a minha mãe estava entubada. Não deu tempo nem de você... Não me despedi da minha mãe, não tive o abraço, não toquei a sua mão. E acho que essa é uma das maiores dores de quem viveu uma perda por esse vírus. Porque a gente não podia ter contato, a gente não podia falar, a gente não podia dar as recomendações, não podia estar perto. E eu acho que isso fez muita diferença. Mas isso era um processo de muita ruminação que eu vivi no início do meu luto. Então, voltei para o Rio Grande do Sul, enterrei minha mãe, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. E voltei, assim, atordoada, com como seguir em frente. Sem a pessoa mais importante da minha vida. Porque eu imagino que deve ser assim, hoje eu estou vivendo dessa forma, amanhã minha vida mudou completamente. Tipo, exatamente. Muda tudo que eu almejava. Os sonhos, os planos. Imagina que a gente estava no Rio Grande do Sul e eu sempre via terrenos ali para comprar. E a gente falava que ia ser o sítio das Assetes, que é o nosso sobrenome. E era um sonho morar ali, era um sonho viver aquela vida mais pacata, mais tranquila. Minha mãe sempre se conectou muito com isso, natureza e tudo mais. E eu voltei para o Rio Grande do Sul, para a editora, e é aquilo, quando você perde alguém, as pessoas dão os pêsames, os sentimentos, mas todo mundo volta à rotina. E ninguém sabe da sua dor. E você vive com a sua dor ali. O mundo segue em frente, mas você fica paralisada ali, sem saber muito bem como agir. Na ocasião, eu tinha um relacionamento, eu vivi um relacionamento de anos ali, com uma pessoa de lá do Sul, e aí, poucos meses depois, eu vivi, claro, um processo de depressão após a perda da minha mãe, de falta de sentido. Eu tive também a ruptura desse relacionamento, então não deu certo. E foi muito difícil para mim, porque a gente acaba se apoiando, período, né? Se apoiando. Quem que tá do meu lado? Opa, essa pessoa não tá, e agora? Quem que tá? Não, e você em outro estado, sozinha, exatamente, né? Porque aqui você não podia nem ter, vamos supor, amigos, parentes mais próximos, alguém ali para se apegar, e você sozinha. Exato. Eu, meus filhos sozinha. E aí... E ainda tinha que ter a força para os seus filhos, né? Porque... Exatamente. Você não tem nem o direito ali, às vezes, de falar assim, parei e vou. Não, eles precisam de mim como mãe. E aí você volta para o trabalho. Para quem vive um luto, a gente sabe que o nosso processo cognitivo fica alterado. Imagina, eu trabalhava com revisão de textos, Gleice. Eu não conseguia prestar atenção em uma linha, então meu rendimento no trabalho caiu. O ambiente que eu estava não estava me fazendo bem, no sentido de, nossa, sua mãe faleceu há 3 meses, você ainda está chorando, você ainda está sofrendo. 3 meses. Eu vivi anos da minha vida com a pessoa mais importante para mim. E aí as pessoas falam, não, as pessoas do meu trabalho, né? E pior, e ainda assim, a forma como foi, né? Sim. Porque eu acho que, eu não sei, eu tenho a minha mãe presente, não tenho nem ideia, não quero nem pensar se eu perder, mas assim, vai aos poucos envelhecendo, vai passando o tempo, você vai se preparando. Você não teve nem esse processo de falar assim, não, foi por velhice, foi o tempo, foi tirar de você num... Exato, era aquilo que a gente temia, né? Que o vírus atingiria os idosos. A minha mãe tinha 57 anos, não tinha nenhuma comorbidade. Imagina, fazia academia, minha mãe era mais saudável que eu. Uma pessoa extremamente preocupada com a saúde. E é uma pessoa tão jovem, com 57 anos, entre a contaminação e a partida dela foram 12 dias. Então foi algo assim muito impactante, foi muito difícil. E essa retomada, a rotina também foi extremamente desgastante. E quando a gente perde alguém, Gleice, alguém tão importante, a gente tem que ressignificar a nossa vida. A gente vê que tem perdas que jamais serão superadas, mas podem ser ressignificadas. Então eu decidi ressignificar a minha vida pelos meus filhos, pela minha mãe, sabendo o que ela almeja para a minha vida. Minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora, então esse amor que eu sinto por ela foi também o meu alicerce para eu buscar essa ressignificação. E aí eu decidi pedir demissão do trabalho. Embora eu gostasse muito da cidade, como eu disse, era uma cidade de 20 mil habitantes. Não tinha como arrumar trabalho ali, eu tive que voltar a São Paulo. E para ficar também próximo da minha irmã e da minha sobrinha, do meu pai, que, assim, minha família é pequena. Eu falei, agora é o momento da gente se apoiar, da gente se unir, para que a gente consiga transformar essa dor, essa ruptura.
Porque a minha mãe, ela, como meus filhos praticamente não tiveram pai, né, meus pais foram ausentes, a minha mãe cumpria muito esse papel. Minha mãe era o alicerce, assim, em relação à criação deles. Eu sempre viajei muito a trabalho, então eu tinha que me desdobrar ali para estar perto deles. Para, enfim, ressignificar a minha vida, arrumar um novo trabalho. Cheguei para São Paulo falida, ferrada, tive que vender tudo lá no Sul, e uma mudança de estado é sempre muito cara. Mas, assim, confio muito em Deus, nos desígnios do universo, e tudo deu certo, consegui um trabalho muito rápido. E, a partir disso, eu também comecei a fazer terapia. Na terapia, eu não conseguia falar, imagina. Sentindo o que eu sentia, eu não conseguia expressar. Eu chorava muito. E a psicóloga falou uma coisa pra mim que mexeu muito comigo. Ela falou, Raquel, você tem alguma habilidade? Você gosta de pintar? Para eu expressar as minhas emoções, né? A recomendação quando você fica muito abalado e você não consegue falar sobre o que você sente é você se expressar de alguma forma. E aí veio a voz da minha mãe falando, filha, escreve. E eu sempre amei escrever. Quando eu era adolescente, eu tinha aqueles diários, sabe aqueles diários de cadeado? Sei. Eu contava dos meus beijos, dos meus namoros, e a minha mãe uma vez até leu, assim, e ela, descobri que você beijou com aquele menino. Foi Ezequiel, meu primeiro beijo. Eu lembro que ela, foi o Ezequiel que você beijou? Eu falei, foi. E aí veio a voz da minha mãe, escreve. A minha mãe gostava muito dos meus textos. Todo Dia das Mães... Todo aniversário dela, ela ficava dando F5 no Instagram, no Facebook, para ver o meu post com o texto que eu fazia em homenagem para ela. Só que era um dom, um propósito que eu tinha deixado de lado. Eu ficava ali revisando o texto dos autores e eu nem imaginava que isso poderia realmente ser um texto viável, ser um texto bacana. Eu falava, são as minhas emoções. E eu comecei a escrever. E levei na terapia, porque eu não conseguia falar, eu levava o meu caderno, falava, tá aí. A psicóloga começou a ler e falou, nossa, Raquel, como você escreve bem. Você já pensou em publicar isso? Você já pensou em fazer um blog? E aí eu falei, será? E aí eu comecei a postar nas minhas redes sociais. E aí foi pior. Aí eu recebi a mensagem dos amigos. Aí todo mundo parava de me seguir, né? Quem é essa melancólica, essa triste? Aí eu começava a receber directs assim. Sua mãe não quer te ver assim. Deixa sua mãe descansar. Deixa sua mãe em paz. Deixa sua mãe em paz. O espírito dela não vai evoluir. Todas aquelas frases que podem ser até bem intencionadas, mas que às vezes pode te machucar. E às vezes você pode até desistir do seu sonho de fazer a mudança por causa de críticas, né? Sim, e eu recebi muitas críticas, assim, no início do processo do meu luto. Meses de luto, as pessoas falavam muito, deixa ela descansar, segue em frente. E eu falava, nossa, então eu vou pirar. Eu achava que eu estava enlouquecendo. E eu levei para psicóloga, falei, não vou mais publicar, tô ficando sem amigos. E ela foi bem querida, ela falou, Raquel, por que você não faz uma coisa anônima? Porque eu tenho certeza que se seus textos chegarem nas pessoas certas, vai ajudar muita gente e vai te ajudar. Eu lembro muito dela ter dito isso. E aí nasceu o Ressignificando Perdas, que era uma página anônima no Instagram, não tinha nenhuma foto minha, era um logo de borboleta, e eu começava a escrever ali. E viralizou. Assim, Gleice, acho que o primeiro post, o meu pessoal dava 30 curtidas. Eu fiz o primeiro, deu 100. De repente, 200. E de repente, chegando. Hoje, eu não sei nem quantos seguidores estão. Perdi a conta, mas já passou de 200 mil, assim, de verdade. Deixa eu ver agora pra te falar. Gente, que loucura. Hoje, 5 anos, 223 mil pessoas acompanham a página Ressignificando Perdas. E de um perfil, gente, que é anônimo. Que era anônimo por muitos anos. No ano que começou tudo. Uns 2 anos ele foi anônimo. Para você ter ideia, o quanto as pessoas precisam de uma palavra, precisam estar ali e saber que tem outra pessoa que passa por isso. Exatamente. E o que aconteceu nesse processo, Gleice? Eu escrevi para aliviar a minha dor. E eu vi as pessoas falando, nossa, eu também me sinto assim. Eu comecei a falar, opa, não tô doida, olha quanta gente... Olha que bacana saber que eu não tô sozinha. Ela passa pelo que eu passo. Que eu não tô sozinha. Então, foi um processo de cura mútua, assim. Tanto para mim, por achar, olha, quantas pessoas se conectam comigo. E as pessoas, por eu dar voz a esses sentimentos e essas emoções. E aí, por um ano e meio, eu fiquei anônima.
Até que eu comecei a trabalhar muito, estudar muito sobre luto. Aí eu fui para a parte de ler muitos livros. Eu comecei a retomar a questão da leitura, que sempre foi um gosto que eu tive. Eu já li mais de 100 obras de luto, mais de 100 livros. E fiz formações em luto. Então, eu fiz um primeiro curso de psicologia do luto, com mais de 200 horas. E aí me encorajei a fazer minha terceira graduação. Estou na psicologia e estou indo para os semestres finais. E atualmente eu também sou monitora no Instituto de Tanatologia e Luto. Escrevo artigos, enfim. E a página se tornou uma referência hoje em luto, em acolhimento. E o livro, que foi lançado há 2 anos e já vendeu mais de 5.000 cópias, quase que de forma independente, no meu Instagram. Quantas pessoas também já foram beneficiadas com o livro. E que horas você arranja tempo para fazer tudo isso? Me fala, porque... Nossa, que loucura. Eu acho que foi muito um hobby, assim, inicialmente, até a empresa crescer e eu falar, hoje tem um CNPJ, é uma empresa, né? O Ressignificando Perdas é um propósito. Hoje a gente tem uma comunidade também, nasceu final de 2025, dia 6 de dezembro, nasceu a comunidade Ressignificando Perdas, que é uma plataforma, eu digo assim, é o que eu gostaria de ter tido no início do processo do meu luto e não tive. E principalmente para facilitar o acesso às pessoas à psicoeducação sobre o luto. Porque quando você entende o que você sente, não que vai amenizar o processo, mas você consegue lidar de uma forma melhor, mais consciente. A dor você vai sentir. Não tem como a gente falar, existe cura para o luto? Não, o luto não é uma doença, o luto não é uma patologia, mas existem ferramentas que podem te ajudar a ressignificar. E as pessoas falam, nossa, essa palavra ressignificar é muito clichê, né? O que é isso, né? Existe... O que é esse tal ressignificar? E eu falo que esse ressignificar é dar um novo sentido, é construir significados para aquilo. A gente não tem como apagar o que a gente sente, eu nunca vou falar sobre isso. E nem sobre a palavra superação, porque quando a gente fala em superação, a gente fala em vencer algo, né? Eu vou superar, eu vou ultrapassar aquilo. E não é sobre isso. Os estudos atuais sobre o luto falam que o luto ele precisa ser integrado na nossa vida. Ele faz parte. De uma forma... A gente precisa conviver com ele, a gente precisa abraçar ele, a gente precisa acolher ele. Não colocar ele embaixo do tapete para deixar que depois venham outras patologias, ou venham ansiedade, ou venha uma depressão. E a maioria das pessoas, assim, por viver em uma sociedade que a gente sabe, né? A gente está no Instagram aqui rodando o feed... É viagens, todo mundo feliz, se alguém posta um momento todo mundo triste, unido. Todo mundo feliz. São recortes da vida e o enlutado se sente cada vez mais desajustado, inadequado, vai colocando aquele luto embaixo do tapete e depois ele explode. Ou com uma doença física, um problema cardiológico. Eu mesma tive nódulos na tireoide, arritmia cardíaca, porque eu não falava. Tudo por causa que não falava. Exatamente. Ô, Raquel, mas você disse essas questões, né, da pessoa entrar em depressão, ter outras doenças. Você conseguiu superar essa fase, conseguiu transformar isso em benefício a muitas pessoas. Mas o que te levou ali um start? Óbvio, você conversou com a psicóloga, mas de não cair. Lógico que você teve todo esse processo, mas tem muitas pessoas, eu acredito, que passam por isso e caem de vez, né? E não tem, como dizer, não tem mais força para lutar, para tentar fazer diferente. Você acha que teve algo ali que te motivou ou algo ali que você pudesse falar para as pessoas para não cair de vez? Porque tem pessoas, óbvio, que passou por isso, desanimou de vez e às vezes vive isso a vida inteira e não tem mais força para nada, né? Para viver nada, para fazer nada de diferente. Não, sim, com certeza. Quando a gente vive o luto, não tem como não dizer que a gente não chega no fundo do poço. A gente cai. O fundo do poço ali é inevitável. Você vai entrar ali e você vai ter que olhar. Tem aquele sempre tem aquele pouquinho de água ali, né? Que você vai ver o seu reflexo ali. Eu acho que o meu reflexo, as pessoas dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe. E para mim, sem dúvidas, a grande chave, o grande ponto de virada no meu luto foi enxergar o movimento de me conectar com ela. As pessoas acham que falar sobre quem amamos vai nos machucar. Não é sobre isso. Falar sobre quem amamos não nos machuca. O que machuca o enlutado é o silêncio.
é o não falar. Então, quando eu comecei esse movimento de me expressar, de falar, de escrever, de colocar para o mundo o que é normal, para que as pessoas entendessem, olha, isso aqui é normal. Você não está enlouquecendo por sentir tudo que você sente. E você não precisa esquecer quem você ama. Você só precisa aprender a continuar de um jeito diferente, a trazer esse vínculo na sua vida de um jeito diferente. Então, quando essas vozes da minha mãe, ela veio, filha, escreve, ela aconteceu em outros momentos da minha vida. Filha, não desiste. Movimentos de ver, conexões, né? Eu também tenho uma conexão muito forte com a espiritualidade, com as borboletas. A minha mãe, na ocasião, ela foi enterrada embaixo de um pé de jaca. A jaca era a fruta preferida da minha mãe. Nossa. No dia do enterro da minha mãe, eu nem tinha percebido. Eu estava anestesiada. Porque quando você está ali, você não sabe nem o que está acontecendo. Depois que você estuda também sobre neurociência do luto, processo cognitivo, você entende que o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de absorver toda a dor do luto de uma vez. Então, como uma forma de proteção, quando você recebe impacto, vem aquela moleza e a dor ela vai vindo de forma gradativa. As pessoas falam muito, né? O pior dia do luto não é o enterro. São os dias que vêm depois. Que vem depois. A rotina que a pessoa não está mais ali. Os momentos felizes que você quer compartilhar e o contato ali não tem mais a foto no WhatsApp. E o telefone cai na caixa postal e você percebe que a ficha vai caindo aos poucos, né? Então, eu vivi muito esse movimento de integrar a minha mãe. Eu nunca deixei, eu nunca esqueci. Hoje eu não vim com colar, mas eu tenho vários colares com a minha mãe. Eu converso, eu faço as receitas que ela me ensinou, como uma forma de honrar. Então, eu sempre falo para minha filha, vamos rever as fotos da vovó hoje? Lembra daquilo? Eu trago muito as memórias da minha mãe. E isso não te afeta, não te deixa... Hoje não mais triste. Hoje não mais triste. Hoje é uma forma de deixá-la feliz, assim, no sentido de, mãe, para honrar a sua vida, eu serei feliz e seguirei os seus ensinamentos. Eu falo muito isso para mim no espelho. Quando eu tô triste, quando eu tô com vontade de desistir, é para honrar a vida dela. Tudo que ela queria na vida era me ver feliz, era ver os netos que ela tanto amava. Então, assim, é injusto eu me afundar. Por ela, principalmente. Ela foi a pessoa que mais vibrou. Como que eu vou ficar no fundo do poço? Então, eu faço muito esse movimento com as pessoas que me acompanham. Esses dias na comunidade a gente estava conversando e eu falei, gente, hoje foi um dia desafiador, porque o luto é feito de altos e baixos, né? É aquela montanha-russa emocional. Um dia você tá bem, outro dia você vai lá e cai. E tem esses momentos, é muito comum. Só que o enlutado, muitas vezes, ele acha, eu tô regredindo. E não existe esse movimento de regressão. Existe um movimento contínuo de dualidade. Essa é até uma teoria atual, que chama modelo dual do luto, que fala que é saudável a gente ficar no alto e no baixo. Agora, se você tá só lá no alto, indo em festa, querendo esquecer a dor, tentando se esquivar da dor, se distrair, aí não é saudável. Ou se você não tem nenhum momento de restauração, que a gente fala, ou seja, você só tá lá no fundo do poço, você não tem um dia feliz, que você olha a natureza, que você fala, olha um passarinho, olha, hoje eu tô bonita, hoje eu fiz a unha, tô feliz por isso. Se você não tem um movimento de restauração, aí você tem um luto complicado. Então você tem que ter o equilíbrio. Você tem que ter esse equilíbrio. Isso é saudável. Porque geralmente, por exemplo, se acontece isso, sempre tem pessoas, vai sair, vai distrair, você tem que estar com muita gente, senão ela vai cair. Você tem que estar com bastante pessoas, tem que andar. Isso pode também influenciar da pessoa não buscar um tratamento necessário, né? Ter esse equilíbrio na vida. Ela querer sair, se esquivar em alguns momentos é normal, mas ela precisa viver o que ela sente. Ela tem que ter um movimento de dar uma baixa. Ela não vai, se ela tá o tempo todo se esquivando do luto, aí sim ela vai ter um problema. Isso pode dar um problema físico ou futuramente um transtorno do pânico, uma crise de ansiedade. E às vezes ela nem sabe que foi esse luto que desencadeou o processo. Então, assim, até voltando no contexto da comunidade, eu fico muito feliz porque a comunidade é esse espaço que muitas vezes as pessoas não têm no mundo. Não têm. Não tem. Você começou pelas redes sociais, certo?
você foi trazendo, trouxe esse feedback, e aí você trouxe o livro, Sim. Que foi um dos mais vendidos, né? Ainda é um dos mais vendidos dentro desse tema. E aí todo esse processo você quis trazer para a comunidade. A comunidade é muito mais, assim, é realmente, assim, tudo que eu estudei nesses 5 anos de luto, de uma forma prática, de uma forma direta, assim, sem rodeio, sem informações técnicas. Então, dentro da comunidade, a gente vai ter um curso, né? Eu não gosto de usar curso, porque não é uma metodologia, é uma jornada, que eu chamo de metamorfose do luto. Eu conecto muito com as borboletas, né? Processo, eu faço muito essa metáfora do processo da borboleta. Porque quando a gente está no início do luto, a gente literalmente se rasteja como uma lagarta. A gente vira uma criança, reaprendendo a andar em um mundo que agora parece hostil. Porque se você perdeu uma pessoa que era o seu mundo seguro, que era a sua referência de segurança no mundo, todos nós temos as pessoas de referência de segurança. Ou o seu marido, ou o seu pai, ou a sua mãe. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, se tudo der errado... Eu tenho ela. Essa era a minha mãe. Era o meu mundo seguro, entende? E até hoje, eu falo assim, eu nunca mais vou ter essa pessoa. E essa pessoa está relacionada muito ao apego que você tem com ela, a segurança que ela te trazia no mundo. Então, assim, nesse movimento da lagarta, você está realmente se readaptando nessa caverna. Tem a analogia da caverna também, né? Que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes fala que, assim, quando você recebe a notícia do impacto do luto, da perda de alguém importante na sua vida, você entra em uma caverna escura, uma caverna que a porta que você entrou, ela foi lacrada. Nunca mais você vai conseguir sair por ela. E aí você fica um período nessa caverna. Um período que você precisa se reconhecer novamente. É igual que você falou, você nasce de novo. Você nasce de parece novo. Uma criança, um bebê que não sabe nem o que vai fazer, como vai fazer. Você vai ter um processo difícil para sair dali, mas quando você sair dali, você vai perceber que o mundo não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. E aí existe uma questão muito complexa também, que é a crise de identidade, que eu falo muito no módulo do casulo. Porque a gente passa pela lagarta, um período de... O luto te convoca para um movimento de autoconhecimento. Quando você perde a identidade, você fala, e agora? Quem eu sou nesse mundo? Sem a pessoa que... A construção de quem nós somos é um reflexo das pessoas que a gente vive. Então, assim, o que eu me conhecia de mim era muito do que a minha mãe falava o que eu era. E agora? Quem eu sou? Aí é o ponto X da questão. E aí é o movimento que você precisa se conhecer. E aí eu abordei muitas ferramentas no módulo do casulo, para que você consiga, no seu tempo, fortalecer as suas asas e voar novamente. Porque o que eu quero trazer é a esperança, que é possível, sim, não superar, mas ressignificar, construir novos sentidos, novos propósitos, construir uma vida diferente, mas possível, carregando a saudade, carregando esse amor, porque o amor é o amor que fica. Esse amor não morre. A morte não tem o poder de tirar esse amor de você. É esse amor que vai ser o alicerce da reconstrução no luto. E ao longo desse tempo, você tem algum caso de alguém que te acompanha, ou que comprou seu livro, ou que está na comunidade, que... Algum caso ali que você fala, caramba, eu nem imaginava que através das minhas palavras, essa pessoa... Óbvio que todos têm resultado, né? À toa que a sua comunidade existe, o seu livro. Mas algum caso ali bem específico que mexeu com você? Tenho da Solange, sem dúvida. Acho que a Solange... Eu tenho alguns anônimos, tem pessoas que... A Solange está na comunidade, foi uma das primeiras a se inscrever. Ela está comigo desde o início do luto dela. Ela também perdeu a mãe. E ela estava num processo de depressão profunda, a nível de suicídio mesmo, de pensar em tirar a vida e tudo mais. Ela estava sem propósito, com vários problemas de saúde. E, assim, hoje, é claro, ela ainda tem problemas de saúde, que ela está tratando, que ela está se cuidando, mas está muito bem, assim, no sentido de buscando, de falando, de se expressando. Ela nem falava. Hoje ela é uma das mais faladeiras. Da comunidade. Da comunidade.
Ela te conheceu naquele período período. Você criava os conteúdos. Na verdade, antes de criar a comunidade, eu fiz todo um laboratório do projeto, né, para validar o meu método. Então, eu tive várias turmas de grupos de acolhimento. Que legal. Então, assim, a Solange foi da primeira turma. E ela sempre falava, Raquel, me atende. Eu falei, não tem. Primeiro, né, eu estou em formação em terapia, então não atendo com psicoterapia, não atendo com terapia, sou totalmente contra. Estudo todas as ferramentas, trago a psicoeducação, que é para a pessoa entender essas ferramentas e aplicar na vida dela. Mas terapia individual não atendo. E ela sempre implorava, eu falei, vai ter a comunidade, porque eu acredito muito. Aí a gente leva para a comunidade. E porque aí, ela, sim. E na ela comunidade, foi te acompanhando em todo o processo. Tudo. E além da jornada, Gleice, eu coloquei várias outras ferramentas. Yoga, que foi uma ferramenta. Então, tem um módulo de aulas de yoga para trabalhar as emoções no luto. Tem meditação. Tem dicas de livros, de filmes. Tem uma oficina de escrita terapêutica, porque a escrita me salvou também. Foi uma ferramenta incrível no meu processo. Então, e a escrita terapêutica não é só para quem está vivendo o luto, tá? É uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta, assim, para você trabalhar criatividade, escrita criativa. Como que funciona a escrita terapêutica? Tem várias técnicas, Gleice. Assim, tem desde uma escrita livre... Tem o detox emocional, que você todos os dias de manhã você vai fazer uma drenagem e colocar assim de forma espontânea tudo que você sente, tudo que você está pensando. Porque a escrita, ela tem um poder importante de dar concretude aos nossos pensamentos, né? A maioria dos nossos pensamentos não se concretizam. Quando a gente coloca isso no papel, a gente fala, nossa, como eu pensei tanta bobagem que nem tem nada a ver. Então, a escrita, ela tem esse papel de externalizar e muitas vezes limpar muitas emoções que a gente guarda aqui dentro. E ajuda a gente a organizar também. Né? Quantas vezes no dia a gente faz um checklist para falar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. De certa forma, você tendo esse checklist, te dá uma tranquilidade de eu preciso resolver. E a escrita terapêutica, ela vai muito além, porque ela vai enumerar suas emoções, você vai conseguir enxergar avanços que você teve em algumas áreas. Ela pode pegar, colocar assim, olha, eu mudei isso. Você eu prometi mudar isso. Vou fazer uma caminhada 30 minutos no dia, fiz uma caminhada. Gostei, foi bom, me senti assim. Isso influencia na mudança da pessoa? Totalmente. A mudança de estado, a pessoa que se sente muito ansiosa e às vezes não consegue enxergar, né? Porque assim, a ansiedade é o mal do século, né? Todo mundo, tô ansioso. Tudo tem que ser rápido, as pessoas diagnosticaram, todo mundo é ansioso. As pessoas não veem que a ansiedade é uma forma de proteção humana. Só que existe a ansiedade útil e a ansiedade inútil. Vou dar um exemplo para você. Ansiedade, nós estamos vivos porque a nossa raça tiveram medrosos. A ansiedade está atrelada e ligada diretamente ao nosso sentimento de medo. Certo? A gente tem ansiedade, a gente tem um medo. Que está preocupado de aquilo acontecer e aí você... Os homens das cavernas, por exemplo. Existiam os homens das cavernas ansiosos. Que não iam lá brigar com os leões. E esses que se escondiam foram procriando. E a gente existe graças aos medrosos. Porque os corajosos foram mortos. Você entende que a ansiedade... Sim. Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. A ansiedade, ela não é uma patologia. Ela é muito saudável. Ela nos protege. Agora, por exemplo, eu tô aqui fazendo a entrevista contigo. Sim. Todos os dias tá caindo uma chuva gigante em São Paulo. Não é verdade? Eu deixo a janela do meu quarto aberta. E aí tá chovendo nesse momento. Digamos que eu tô na minha casa. Se eu tô na minha casa, eu vou falar, Gleice, só um minutinho. Aí veio a ansiedade, veio a preocupação. Opa, a janela do meu quarto aberta, vou dormir com a cama molhada. Só que se eu tô na minha casa, ou tô pertinho, de repente falar, Gleice, eu preciso ir lá rapidinho e fechar a janela. E aí eu resolvi o problema. Essa é uma ansiedade útil, é uma ansiedade que me deu um alerta e que eu tenho como resolver. Resolveu. Eu resolvi, ok. Agora, eu estou aqui longe. Aqui é longe da minha casa, estou a 1 hora de casa. Como que você vai fazer? Se estiver chovendo e eu não consigo resolver agora, não tem ninguém em casa... Adianta eu ficar aqui ansiosa? Eu vou perder a minha entrevista contigo, porque eu vou ficar pensando, eu não vou bem na entrevista, não vou aproveitar esse momento, porque eu vou estar preocupada, eu não vou conseguir resolver, e eu vou perder os dois momentos, eu vou perder o presente e não vou conseguir. Essa é uma ansiedade inútil. Não adianta, vai deixar chover. É isso.
Tem como resolver agora? Não tem. Então deixa. É isso. Então, quando a gente consegue externalizar os nossos... Voltando ao contexto da escrita terapêutica, principalmente para quem tem ansiedade, você vai perceber que se você coloca esses pensamentos para fora, você vai perceber que a maioria dos teus pensamentos são inúteis. São medos inúteis, que você não tem como resolver ou que não vão se concretizar. Então, ajuda muito a organizar. Por isso que eu falo muito, meu livro tem exercícios de escrita terapêutica, que eu convido as pessoas a escrever. A escrever. E eu gosto muito dessa ideia, porque o livro fica como um registro também. O meu livro, por exemplo, tem exercícios que você escreve se você sente que você gostaria de ter falado algo para a pessoa que partiu. No caso, eu gostaria de ter falado muita coisa para minha mãe. Eu não sabia que ela ia partir. Isso me fez muita falta. E quando eu escrevi uma carta para ela, e eu escrevi essa carta, esse exercício que está no livro, eu fiz. E depois eu, enfim, soltei essa carta. Foi um movimento muito bom para mim, você. De externalizar o que eu sentia. E de alguma forma eu tenho certeza que essas palavras chegaram até ela. Então, é sobre isso. É ter esses movimentos de... a escrita é também uma das ferramentas. Voltando à comunidade, tá lá. Sim. Tem mais de 10 aulas e tem várias técnicas. Tem diário, tem listas, tem... lembra daquela... Eu gosto muito, na oficina, eu dei aquele exemplo. Acho que você é dessa época. Eu sou mais velha que você, será? Você é de que quê? ano? Sou de 90. Eu sou de 84, sou mais velha. Tinha, na minha época, uns cadernos de entrevista. Que você falava assim, qual o seu nome? Quem você levaria pro... A enquete. Eu tinha. A gente fazia na escola. O que você gosta? Qual é a cor preferida? Era uma forma de você conhecer seus amigos, de você externalizar gostos, que às vezes você fala, nossa, hoje, quantas coisas a gente deixa de olhar pra gente, a gente nem escreve mais. E saber quem é a gente, né? Porque isso faz você... Nossa, mas verdade, qual que é a cor? Qual que é? Porque a gente vive tanto... Você nem sabe mais que cor que você gosta. Sim. Você nem se olha mais. A gente nem para se olhar. A gente fala, o que a gente vai fazer? O que acontece? Vai fazer alguma coisa? É igual o meu marido, ele fala assim pra mim, você vai fazer... tô fazendo aqui, vai fazer alguma coisa que você gosta? Aí eu fico... que eu gosto? Ele, não sei, vai sair com seus amigos. Você não tem um hobby? Você não quer... Qual que é seu hobby? Aí eu falo, trabalhar? Eu acho que é trabalhar. Não, fora isso, que você não tem nada ali. Aí eu falo, não sei. E aí a gente não para. Porque a gente vive tão no automático. E a gente vive num mundo que nos cobra tanta performance. Assim, você tem que performar, você tem que entregar, você tem que ser fazer, produtiva. você tem que ser boa. Você tem que ser boa. E aí você vai se perdendo totalmente da sua essência. Não vive, Esse movimento, assim, é muito importante em todos os aspectos, né? Eu uso o luto, claro, que como uma porta de entrada para a gente fazer esse caminho para dentro, né? Eu sempre falo, a dor, ela não é o destino, ela é um caminho. Ela é um caminho. A gente aprende as coisas na nossa vida, todo mundo fala, é pelo amor ou pela dor? Quem que aprende pelo amor? Muito difícil. É muito difícil aprender pelo amor. A dor, ela existe para nos ensinar algo. Então, assim, quando eu sinto dor, eu tento olhar com essa visão mais amorosa. O que essa dor tem para me ensinar? Eu tenho vivido muitos momentos desafiadores com várias questões da minha vida. E assim, não adianta, claro, isso deixa a gente para baixo, isso mexe com a gente, mas o que trouxe? O que isso vai me trazer? O que eu vou aprender? O que eu vou valorizar? E essa questão que eu falei da escrita, por exemplo, eu tenho feito muito esse movimento comigo. Ontem mesmo eu falei assim, eu tinha feito assim, o que eu gostava de fazer que eu não tenho feito mais? Eu sempre gostei de assistir filme. Aí eu falei, qual foi o último filme que eu vi? Assim, sozinha, aleatoriamente. Não lembrava. Então, assim, coisas que eu fazia no meu cotidiano e que a rotina vai te engolindo e que você, se escrevendo, se planejando, você vai retomando, né? Todo mundo você vai fazendo um hobby que gostava de fazer. Agora tá super em alta, né? Eu não sei se o algoritmo tá me entregando, mas eu tô buscando hobbies diferentes. Aí eu vi de pintar cerâmica. Aí agora tá super cool, assim. As pessoas estão entendendo que esse movimento é necessário. Sair das telas, se conectar com a natureza, com atividades manuais. E você fica até mais criativo, né? Por exemplo, se você sai dispersa ali, porque você não fica tão pensando no problema, no dia a dia, que aí você faz alguma coisa diferente e você meio que se desconecta e volta até melhor, eu acho, né? Sim.
a gente trabalha várias áreas do cérebro, principalmente quando é com as mãos. E quando eu falo de escrita terapêutica, eu falo com as mãos, escrever, de mexer, porque quando a gente trabalha o movimento da mão, ele tem um nervo conectado diretamente com uma área do nosso cérebro que dá essa sensação de bem-estar. Então, a gente precisa trabalhar mais atividades manuais. E aí, é uma forma também da pessoa tratar esse luto, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, pensam que é algo caro. Eu só vou tratar. Óbvio que tem que ter uma terapia, um acompanhamento. Eu acho que terapia tinha que ser gratuita para todo mundo, tinha que ter para todos os lugares, porque terapia é essencial na nossa vida. Mas vamos supor que essa pessoa fale, não tenho como pagar uma terapia, não tenho como ter um convênio, tô perdida, tô sozinha. Existem outros métodos que ela pode, claro que não isenta, mas que ela pode cuidar desse processo, né? Sim, e para algumas pessoas, um ambiente como uma comunidade, às vezes é até mais importante do que uma terapia. Claro, cada pessoa tem a sua individualidade, mas a ideia da comunidade é oferecer essa porta de entrada ou esse complemento, porque na comunidade tem aulas ao vivo, eu estou convidando as melhores psicólogas especialistas em luto para dar aula na comunidade. Tem pessoas que passam pelo mesmo processo. Tem as pessoas que estão lá todos os dias dividindo. Então, a gente tem o grupo no WhatsApp, que está todo mundo lá, hoje não está sendo um dia bom. E aí vem aquelas mensagens de pessoas que realmente entendem o que você sente. Você tem um espaço para falar. Então, é um lugar que eu falo, uau, é sobre isso. E, claro, num valor infinitamente menor do que uma sessão de terapia por mês. Onde você vai estar ali com toda essa comunidade, com todo esse suporte, com aulas, com contato com as pessoas, com atendimento. Eu sorteei todo mês, eu tô dando uma surpresa para elas, né? Sorteei mentoria com elas, fiz todo um plano terapêutico com cada uma. As meninas estão assistindo a aula com as psicólogas para ver se faz sentido fazer uma terapia individual. Então, você vai entender o seu caminho, o seu momento. E a todo esse processo tá lindo. E como que faz para a pessoa ter acesso a essa comunidade? A comunidade tem um link lá na minha bio. Tá. E tem também a Fran do meu suporte, que vai te mostrar, se você quiser conhecer, sem compromisso, ela vai fazer uma chamada com você, vai te mostrar como é toda a estrutura, a plataforma. É assim, é lindíssima. Eu sou suspeita porque eu nunca vi nada assim nesse nível. E olha que eu já comprei cursos caríssimos, muitos mais e não caros tive um e não teve esse apoio dessa entrega. E assim, as avaliações 5 estrelas em todas as aulas. Eu estou bem feliz, é um sonho que está tomando forma. É a primeira comunidade que eu conheço assim, no Brasil que tem esse direcionamento, que tem essa equipe. Se tem outras, me desculpe, eu não vi. Porque é um tabu, né? É um esse tabu, assunto. As pessoas falam, que é o que você falou, as pessoas deveriam falar sobre isso, deveriam expor. E assim, Gleice, mudou muita coisa na minha vida depois que eu comecei a falar sobre luto, sobre morte, né? As pessoas falam muito pra mim, Raquel, mas não é triste ficar falando sobre isso? Você não absorve essa dor, né? Toda essa tristeza. E eu falo, a tristeza é só um dos sentimentos do luto. Tem inúmeros sentimentos, né? Que nem aquele filme Divertidamente, que a gente tem alegria. Que tem alegria. O luto cabe alegria. A gente tem momentos felizes, sim. A gente tem tristeza, a gente tem melancolia, a gente tem ansiedade, a gente tem o medo do futuro, que é incerto. A gente tem tristeza por conta de um passado que a gente sabe que não vai ter mais. Então, existem inúmeros sentimentos que cabem ali dentro do luto. Mas eu falo que a chave é valorizar a vida, sabe, Gleice? Eu nunca tive uma visão dessas. É isso que eu ia te perguntar. O que mudou depois que aconteceu isso? O que você enxergou? Começou a enxergar diferente de antes? Tudo. Eu acordo, assim, quando eu vejo o sorriso da minha filha, a minha gatinha miando pra mim, eu fico dando beijinho nela, assim, que eu amo gato também, sou gateira. Eu falo, que bichinho abençoado, assim, eu olho para as coisas de um jeito diferente. Quando eu tô, assim, em um lugar de natureza, de plenitude, que eu sinto divino, assim, eu falo, uau, a natureza é linda. Eu não vi a vida dessa forma. Eu sempre fui aquela pessoa, realmente, que batia na madeira de falar a palavra morte. Eu lembro que a minha mãe também era essa pessoa. Então, era um tabu na minha casa falar sobre morte. Eu nunca convivi. Talvez tenha sido mais difícil para mim, porque justamente era um tabu. Eu não sabia como lidar, era algo... Eu nunca tinha visto um caixão. Enfim, eu... Nunca teve que passar por um de processo... Não, assim, eu teve um colega adolescente nosso, eu lembro quando eu vi ele, assim...
que ele faleceu e eu tive que ir por conta dos amigos e eu fiquei de longe, assim. E a gente tem mesmo, né? Igual assim, morreu um conhecido, aí eu falo, não vou... Aí, às vezes até acontece com a gente também, já tive familiares, aí você fala assim, você vai levar as crianças? Aí eu falo, não vou levar as crianças, porque... É um ambiente pesado, é um ambiente pesado, eu não quero que eles vejam isso entre... A gente quer poupar muito, né? Sobre uma questão que é natural. É natural. Né? A única certeza que a gente tem. E que a gente não quer acreditar, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E esse é o engano. Acontece, gente, acontece. E, assim, falar sobre a morte é enaltecer a nossa vida, é viver, sabe? Enaltecer nossa, que dia feliz, que bom que eu estou viva. Sabe? Todos os dias eu agradeço pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, pela minha casa. Eu não tinha essa visão. Hoje eu tenho. Eu tenho essa visão de que eu vejo um sorriso da minha filha, eu pergunto como foi o dia dela. A gente tem que ter esses momentos que talvez eu não tinha. Que você não... Eu falava, amanhã eu falo. Eu nunca mais, eu não tenho nada guardado com ninguém. Por exemplo, eu era uma pessoa que guardava muitas coisas em relação a outras. Então, tudo que eu tinha sobre as pessoas, eu fui falando. Eu tinha coisas com meu pai, eu falei. Vamos resolver aqui agora. Vamos resolver, olha, te amo. É muito curta. E eu vivo falando pra ele, mesmo que às vezes ele some, eu falo, eu vou falar que amo. Eu não vou ficar com isso pra mim. Então, eu falo pras pessoas o quanto eu amo. Eu falo para meus amigos, minhas amigas. Eu sou uma pessoa que falo muito que amo. Eu gosto de falar, te amo, te amo, te amo. Porque é isso, é mostrar genuinamente o quanto elas são importantes, o quanto a gente valoriza os momentos. Então, hoje eu tenho eu sou muito mais feliz, eu vivo muito mais feliz, de verdade. Você valoriza cada momento. Que eu não valorizava, eu não via, assim, quando tava com a minha mãe, tudo bem, eu vivia momento, mas não era essa felicidade de tô viva, que bom tá aqui, que bom que eu tô nesse nível, assim, de entender que um dia vai acabar. E as pessoas falam, né? E o que eu pude fazer, eu fiz. É, que a gente morre uma vez, né? A gente vive todos os dias e morre uma vez. Então, às vezes, a gente fica com medo de uma coisa que vai acontecer uma vez. A gente vai morrer uma vez. E a vida? O que a gente está levando daqui, né? Isso, às vezes, me agonia, porque essa coisa... Eu tenho muito, assim... Como eu sei que eu quero ser feliz e tal, às vezes se eu tô vivendo um momento difícil, eu falo, ai, que saco, eu quero ser feliz logo, porque... Deixa eu aproveitar, não vem problema pra me atrapalhar. Então a gente sabe que tem coisas que não dá pra resolver, que tem um prazo, né? Você tá ali vivendo uma situação difícil, mas às vezes você não consegue sair daquilo naquele momento. E eu tenho esse lado que me agonia. Aí eu falo, ai, meu Deus, mas eu quero ser feliz. Isso tá me prendendo a viver. Isso tá me prendendo a viver a vida que eu sonho plenamente. Eu tenho objetivos, eu tenho práticas, que é o que até a gente fala aqui na comunidade. Eu atendo muitas pessoas que ficam na comunidade, que às vezes têm vergonha de se expor, têm vergonha de gravar, têm vergonha de trazer a verdade. Você imagina se você não tivesse trago a sua verdade, não tivesse mostrado para o mundo, não tivesse ajudado tantas pessoas pelo medo de gravar? Que é isso que acontece aqui na comunidade Midas Play. Então, a gente reforça isso com as pessoas referente ao medo de se expor. Porque muitas pessoas se preocupam com tudo. Sim. Ele vai me julgar? Não sei quem vai falar de mim. Não sei quem. E aí, não vive a vida e não vive os projetos que tem para fazer. E olha, você vai morrer, dali a pouco todo mundo vai esquecer que você existiu, né? E aí, o que você fez, né? O que você fez pro projeto? E por falar nisso, a Raquel é aluna da comunidade. Sim. E eu quero saber se teve mudança para você, como que tá sendo esse processo na comunidade Midas Play. Gente, é isso. O poder da comunidade, né, Gleice? Eu acho que é muito sobre isso. A gente tem o grupo lá, que a Gleice está sempre incentivando, que eu gosto muito de ver esses movimentos. Porque por mais que eu tô aqui falando de forma espontânea, porque é um assunto que eu domino, é a minha vida, tudo, eu também tenho tabus em relação a marketing, vendas. Eu sempre fui uma pessoa muito de intuição, de fazer as coisas com o coração. Eu não tenho essa técnica, né, que a gente sabe que precisa. E a comunidade é exatamente sobre isso. É de você ter, claro, um espaço que eu, além de tudo, gravo aqui no estúdio, que é incrível, que tem todo esse apoio. Acho que foi a primeira vez que eu gravei, eu estava super travada. E o trabalho da Gleice e do Léo fez toda a diferença. Além de, claro, né, ter vocês como parceiros, alicerces, tem toda uma plataforma de aulas, de abordagem, de vendas, que é muito importante para a gente estar na internet, né? Porque às vezes a gente se pega tanto com o domínio do que a gente faz, só que às vezes a gente também tem que transformar isso em vendas, porque é o nosso ganha-pão, não tem jeito.
E muitas pessoas se travam em relação a isso. E deixa de viver. É o que eu falo, você vai deixar de viver o teu sonho, o teu planejamento, porque simplesmente, às vezes, a vergonha, eu não quero me expor, eu acho errado vender, eu acho errado ganhar dinheiro, e não vive, né? Sim, eu com certeza tinha muitas crenças em relação a gente quer ajudar, claro que a gente quer ajudar, mas é um negócio, a gente estuda, tem todo o investimento, tanto da Gleice com a Midas, com toda a estrutura que vocês têm, eu com a minha comunidade, a gente se estrutura, existe plataforma, existe todo um trabalho incrível e às vezes a gente tem assim como monetizar, o que cobrar, o quanto ser justo. E a plataforma está sendo um divisor, assim, dessa visão de ter contato com outros empreendedores também que vivem as mesmas dificuldades. É isso. No luto no marketing digital, né, para destravar redes sociais, para vender. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender sobre posicionamento, o que a gente quer transmitir. Sim. E eu estou gostando muito. Já aproveito para recomendar para vocês. Vale muito, muito a pena. Sim, para você que tem vergonha de gravar, investimento. Vai aproveitar, vai ganhar dinheiro, vai mostrar teu talento e para de ter essa vergonha, vem conhecer a comunidade Midas Play e fazer parte também desse contexto com todas outras empreendedoras, outras pessoas que têm a sua missão, que têm a sua visão, que têm os seus valores, que ajuda tantas pessoas. É isso, acho que o caminho é esse. E Raquel, o que você deixaria ali de mensagem final para quem está passando por esse processo? Para quem ainda está ali naquilo que até às vezes se sente culpado de ter uma alegria. Porque eu acredito que tem muitas vezes a gente que fala assim, não, eu não posso nem estar feliz porque eu perdi essa pessoa, não tenho nem esse direito. O que você deixaria para quem está entrando nesse processo, para quem está passando por isso? Perfeito. Acho que eu não entrei no detalhe que as pessoas falam de luto, a gente fala muito relacionado à morte, né? E quantas pessoas estão vivendo lutos aí reprimidos por um término de um relacionamento, pela perda de um trabalho, pela perda de um animal de estimação, que muitas vezes são lutos que não são reconhecidos, não são validados, por uma mudança de cidade, estado, de país, por um movimento de cultura, uma ruptura, enfim, tudo isso é luto, gente. Tudo isso é luto e tudo isso exige um olhar, não é esquiva, é olhar, é ter compaixão com o processo. Então, meu recado para você é para você se olhar, se permitir e buscar ajuda. Porque o caminho nunca vai ser colocar as emoções embaixo do tapete. O caminho é justamente dar luz. A gente tem muitas questões em relação a colocar e reprimir as nossas emoções, porque a gente vive numa sociedade que incentiva a gente a isso, né? A trazer à tona só recortes da nossa vida. E que tem que ser forte o tempo inteiro, Procure ajuda, procure pessoas, se conecte com uma comunidade que vai te acolher, conheça a comunidade Ressignificando Perdas. Aqui a gente tem luto por relacionamento, eu vivi isso também, teremos aulas sobre luto por relacionamento, mudança de cidade, estado, tudo que eu vivi. Então, assim, todos os lutos precisam de cuidado e de olhar. E é um processo mesmo que você falou mesmo. A gente associa luto somente à morte, né? Sim. Mas tem muita pessoa que tem esse luto, perdeu um relacionamento, saiu, enfim. E tá travado em várias áreas da vida e muitas vezes não quer olhar para isso. E precisa olhar. E eu incentivo a olhar. A gente não quer olhar para o que dói, mas às vezes é só olhando que vai doer menos. Então, vem com a gente que com certeza a sua metamorfose vai começar. Espero você na comunidade. Pessoal, aproveitando, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, da comunidade, do perfil da Raquel. Quem quiser entrar em contato com ela, será um prazer. Ela tem pessoas, tem um suporte, vai receber você, vai mostrar a comunidade. E não deixa de aproveitar essas dicas, que é muito importante. Se você está passando por isso ou conhece alguém, não deixa de recomendar esse programa, recomendar o perfil da Raquel, que vai ser muito interessante para você. Raquel, eu agradeço muito a oportunidade de poder te ouvir, de aprender com você todo esse conhecimento, um assunto que tem um tabu muito grande, que às vezes a gente nem tem ideia sobre essa questão, sobre tudo isso. E eu agradeço muito a confiança de você ter vindo aqui no podcast e fazer parte da comunidade Midas Play. Eu que agradeço, vocês são incríveis. Estamos juntos aí, que a gente puder, pode contar comigo sempre. Obrigada. E só a última coisa, onde que as pessoas podem encontrar o seu livro? Legal, vou deixar aqui meu site, é bem simples, é ressignificandoperdas.com.br.
todo mundo que compra o meu livro no meu site, eu faço uma dedicatória com muito carinho. Tenho certeza para presente, tem as ofertas lá. Pode ter certeza que é um presente incrível e que vai transformar o seu olhar sobre o luto. Então é isso. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço. E até o próximo podcast da comunidade Midas Play.